Desde criança que tomava aspirina quando tinha febre ou dores fortes. Foi num domingo de verão. Eu estava desde sábado com uma dor de cabeça horrível. Como às vezes tinha tensão arterial baixa, o meu marido mediu minha tensão arterial, e esta estava normal entre 70 de mínima e 110 de máxima. Não tinha enjoos, apenas me doía a cabeça. Naquela época vivíamos na casa dos meus pais e tínhamos o nosso primeiro filho, de 4 anos de idade. Os meus pais saíram de tarde e como eu estava doente levaram o meu filho com eles. O meu marido deu-me uma aspirina para me aliviar a dor de cabeça. Segundos depois eu comecei a ter dificuldades em respirar. Uma garra invisível parecia arrancar-me o coração. Eu abria a boca o mais que podia para respirar e o ar não entrava. O meu marido tentou ajudar-me. A dor no peito era desmedida, horrível. Depois tudo cessou. Este é o relato da experiência quase morte que Graça vivenciou em 1982, e a sua história é impressionante. Eu via e ouvia o meu marido chorando e não entendia a razão. Para mim eu estava bem. Eu disse-lhe Manuel, eu estou bem. Já passou. Não me ouviu. Eu insisti. Ele foi buscar o aparelho de medir a pressão arterial, colocou em meu braço e quando obteve o resultado temeu. Tentou várias vezes, em vão. O aparelho não dava sinal. Eu continuava a olhar para ele e a dizer que estava tudo bem. Ele não me ouvia. Ele foi buscar um pequeno espelho e colocou em frente do meu nariz e da minha boca. No espelho não ficou nenhum vapor. Ele tentou uma e outra vez. Eu continuava a tentar falar com ele a dizer-lhe que estava bem e que já não sentia mais dor. Eu não sabia explicar por que razão o espelho não embaçava, mas estava mais preocupada em tranquilizar o meu marido. Eu estava bem. Ele balbuciava, por favor, Gracinha. Não me deixes. Volta para mim. Preciso de ti. Eu dizia-lhe, escuta-me. Eu estou bem. Já passou. De súbito, percebi que estava a vê-lo de um ponto mais elevado do que seria possível, se eu estava deitada na cama. Ele usava o espelho e o medidor de tensão de forma tão ansiosa que eu não compreendia a razão. Eu dizia-lhe que não tinha dor, que tudo já tinha passado, mas ele não me ouvia. Desistiu e deitou-se sobre o meu corpo a chorar Gracinha. Termo carinhoso do meu nome, não me deixes, por favor. O que vai ser de mim e do nosso filho? Oh meu Deus! Ao contrário de mim, nessa época, o meu marido era católico praticante embora tivesse algumas dúvidas, e continuou a ser durante muitos anos. Nesse instante percebi que algo absurdo ocorria. Tive consciência de que estava a ver a cena junto ao teto. Senti-me inquieta. Era um fato tão estranho. Como podia estar vendo o meu marido, em pranto, sobre o meu corpo? Observei com atenção para ter a certeza de que era eu. Era eu. Como podia ser? O que se passava? Não senti medo. Estava intrigada. Tentei encontrar uma explicação, mas não fui capaz. Olhei à minha volta. Estava estupefata. Creio que deixei de ouvir o meu marido, embora o visse debruçado sobre o meu corpo a chorar. Observei com atenção o teto em redor, o lustre do teto, os frisos das portas do armário embutido. Eu estava mesmo junto ao teto e estava intrigada com aquela situação. Do meu lado direito estava o guarda-roupa de 3 portas. Eu via o tampo superior, do lado exterior. Estava cheio de pó e lembro-me de ter pensado, esqueci-me de limpar o pó aqui. Foi então que vi uma folha de papel azul, de 25 linhas, coberta de pó. Era um documento que eu andava à procura e não encontrava. Pensei, está aqui, procurei tanto e ele aqui. Cheio de pó. Vou ter de limpar com cuidado. Tive a consciência de que não era um sonho. Embaixo o meu marido abanava o meu corpo e eu sentia pena dele. Não pensei que estava morta. Eu não estava morta porque estava vendo toda aquela cena de um ponto fisicamente impossível. Eu não estava a compreender nada. Absolutamente nada. Senti-me inquieta. Olhei para a parede que estava nas minhas costas e vi o relógio. Quando tentei ver as horas senti-me aspirada e saí daquele espaço. No instante seguinte estava num local de uma escuridão total. Senti medo. Muito medo. Estava desorientada. Estendi os braços em busca de uma parede ou de um móvel. Não conseguia tatear nada. Lembro-me de andar de braços estendidos e rodá-los em todas as direções em busca de uma referência. Nada. Estava apavorada. Onde estava? O que fazia ali? Não chamei por Deus ou santos.
Para mim não existiam. Não chamei por ninguém. Decidi caminhar numa direção, ou pelo menos tentar. Estendi os braços para a frente e movi-me. Foi então que ouvi uma voz: não tenhas medo. Estamos aqui para te ajudar. Estendi os braços na direção da voz e encontrei o vazio. Outra voz, e uma outra me diziam o mesmo. Não sei dizer quantas eram. Eu sentia as presenças, mas não conseguia tocar-lhes. Percebi em determinado momento que não as ouvia com os ouvidos, mas com o pensamento. Como era possível? Tive consciência que não tinha escolha. Estava na escuridão, sem saber a minha localização, e fosse o que fosse que ali estava, eu não tinha mais ninguém a quem recorrer. Pareciam-me pessoas porque eu compreendia o que elas diziam. Intrigava-me o fato de saberem onde eu estava. Se eu não os via, estaria eu cega? Ouvi a resposta dentro de mim: não. Não estás cega. Deixei de procurar tocar-lhes. Mentalmente aceitei a ajuda. Estava assustada, creio mesmo que posso afirmar, apavorada. A escuridão total desorientava-me. Vem. Para onde? Vem. Segue-nos. Como? Se não os vejo, deixa-te levar. Quem comunicava comigo estava situado do meu lado direito. Eu sentia algo semelhante a uma energia, como a eletricidade estática ou ímã, que eu não sabia definir. Sentia outras energias à minha volta. Desisti de me questionar e deixei-me levar. Senti o meu corpo colocar-se na posição de decúbito ventral, com a face para baixo. Esbravejei, mas quem me acompanhava tranquilizou-me afirmando que eu não cairia. Deslocamo-nos, lentamente, na escuridão. Assim me parecia. Sem qualquer ponto de referência eu não era capaz de saber como e a que velocidade me deslocava. Dava-me a sensação de que deslizava. Eu perguntava para onde vamos, e respondiam-me para ter calma e para o seguir. O sentimento de medo foi se desvanecendo. A certa altura, surgiu um ponto de luz, minúsculo, naquela escuridão. Disseram-me: vês? É para ali que vamos. Não fiz perguntas. Quanto mais avançávamos em direção à luz, mais a escuridão se desfazia. Não tinha a noção de viajar num túnel. Tinha a noção de viajar no cone de luz projetado. Quando se liga uma lanterna na escuridão, projeta um cone de luz. É assim que posso descrever esse momento. Comecei a sentir ansiedade. Eu desejava chegar lá, junto da luz. Para mim era uma estrela que iria iluminar a paisagem quando estivéssemos mais próxima dela. Quando já existia claridade à minha volta, procurei ver os meus acompanhantes. Não vi nada, mas continuava a senti-los junto de mim. Estava tranquila, como se tudo o que ocorria fosse algo natural. Eu entendia. Chegamos a um ponto em que a claridade iluminou tudo, vi a paisagem, mas não tive tempo de ver pormenores, porque parecia que viajávamos a uma velocidade impensável. Vi a terra e a lua a distanciarem-se. O sol a ficar afastado. Eu estava maravilhada. Existiam cores que não sei definir porque não se enquadram na paleta de cores que temos. Existiam tons que criavam camadas como placas transparentes sobrepostas, lindas. Eu estava extasiada. Deixava-me levar, sem medo. Maravilhada. Atravessávamos zonas de poeiras e logo surgiam mais e mais estrelas e outros astros que se afastavam conforme avançávamos. Eu podia olhar para as luzes das estrelas sem qualquer problema. Era muito bela aquela paisagem espacial, assim me parecia. Tal como um viajante curioso eu observava tudo, embora a deslocação fosse rápida demais para observar pormenores. Lembro-me de compreender. Parecia-me ver os astros em planos paralelos, infindáveis. E eu compreendia. Compreendia tudo. Já não fazia perguntas. Observava e maravilhava-me com a paisagem. A paisagem era formada por cores, astros junto dos quais passávamos. Eu estava tão fascinada que não olhava para a luz inicial. Os meus companheiros invisíveis continuavam comigo, mas eu tinha a sensação que pouco a pouco iam ficando para trás. Isso para mim era um fato normal. O companheiro inicial que se situava à minha direita, continuava presente, eu sentia-o, olhei para a luz para onde nos dirigíamos. Era tão potente como o sol, mas a sua luz não feria. Eu olhava diretamente para ela e não sentia desconforto. O mesmo ocorria quando passávamos junto de um astro qualquer. Nenhuma luz feria. As cores eram tão belas,
diferentes das que conheço. Deslocava-me, mas não me lembro de observar o meu corpo. Não me lembrei de o fazer. Nesses momentos não era importante. Por estranho que pareça, quanto mais me afastava do planeta Terra, mais a existência da minha família deixava de existir. Nem pensava no meu filho. Foi muito estranho. Lembro-me de ter um sentimento semelhante ao que temos quando depois de uma longa ausência regressamos à casa. Eu sentia-me a regressar à casa. Estava em paz e feliz como nunca estivera antes. Em certo momento, a primeira luz emitiu sons que não sei definir e dela foi projetada uma onda, assim chamo porque se movia como as ondas do mar. Era uma onda de luz e energia que não sei definir. Tive medo, mas o meu companheiro invisível disse-me para estar tranquila que nada de mal ocorreria. Fiquei a observar a onda aproximar-se na expectativa do que iria ocorrer. Quando a onda me tocou, senti que me dava amor. Um amor tão grande que, mesmo que somasse o amor dos meus pais, do meu marido, do meu filho, de toda a família e o que eu sentia por eles, não chegaria para ser comparado a uma areia num deserto. Nunca sentirá algo que se assemelhasse. Uma nova onda se formou e quando chegou até mim eu senti-me amada de uma forma inexplicável. Eu desejava ir para a fonte que emanava tanto amor e deixei de observar o que me rodeava e a concentrar-me apenas naquela estranha estrela. Eu queria chegar depressa até ela e a cada onda que me tocava eu ficava mais feliz, como se sempre eu fizesse parte daquele amor. Já estava perto, assim pensei eu, quando a luz me disse mentalmente: para. Eu parei mesmo sem querer. Tens de voltar. Voltar? Tens de voltar. O teu marido precisa de ti, o teu filho também. Não. Por favor. Eu quero ficar, não podes. Vais ter de voltar. O meu marido arranja outra mulher e o meu filho tem o pai e os avós. Eu não lhes faço falta. Deixe-me ficar. Terás de voltar. Tens tarefas a cumprir. Mas eu quero ficar. Por favor. Nunca senti tanto amor na minha vida. Não me mande de volta. Tens de voltar. Tens tarefas a cumprir. A tua missão ainda não terminou. Missão? Que missão? Eu já sofri tanto e nunca fui má. Por favor. Por favor. Quero ficar aqui. Não podes. Volta. No instante seguinte tudo se desvaneceu. A dor voltou. Inspirei e lá estava eu na cama com o meu marido a chorar de alegria e eu a chorar de tristeza. Na época o hospital mais próximo, a cerca de 13 quilômetros, funcionava tão mal que apavorava quem tinha de recorrer a ele. Eu estava tão prostrada que só queria descansar. O meu marido telefonou para um médico particular, mas não atendeu. Contei ao meu marido a experiência que tivera e choramos emocionados. Ele emocionado por eu me ter salvo, eu emocionada pela experiência e pela frustração do retorno. O meu marido afirmou que em momento algum, desde que levei a mão ao peito e tentei respirar, não abri os olhos. Então como podia eu ter visto tudo o que se passará? Disse ao meu marido: desculpa. Mas eu não queria voltar. Era tudo tão bonito e havia tanto amor. Quando nosso filho de 4 anos chegou do passeio com os avós maternos, e nos veio abraçar, eu tive um sentimento de culpa por o querer deixar órfão de mãe. Mas a dor da partida daquele ambiente de amor ainda permanecia. O meu marido foi ver se o documento de que eu falava estava em cima do guarda-roupa. Colocou uma cadeira e resgatou-o, cheio de pó, tal como eu vira. Nunca ouvíramos contar nada semelhante. No dia seguinte, de manhã, o meu marido levou-me a um médico particular muito conceituado. Depois de uma longa observação, fez-me um eletrocardiograma, colocou-me num aparelho que radiografava todo o corpo e observou. Fez-me testes de reflexo e de raciocínio. Já não me lembro o que mais fez. A seguir informou que eu tivera uma parada cardiorrespiratória devido a uma reação alérgica ao composto químico da aspirina, e que tivera muita sorte em sobreviver. Quando meu marido lhe perguntou se devíamos ter recorrido ao hospital, ele disse que nunca eu chegaria lá com vida. Parecia-lhe que eu ficará com uma ligeira lesão no coração e nos pulmões. Disse que eu poderia viver muitos anos com essas lesões. Tentei falar do que me ocorrerá, mas ele não deixou e disse-me algo do gênero: ora, Graça, a senhora estava inconsciente a um passo da morte. Tenho a certeza absoluta que não viu nada, nem ouviu. Vai fazer um eletroencefalograma para ver se está tudo bem.
De regresso à casa, eu e o meu marido decidimos guardar segredos sobre o que ocorrerá, com receio de que alguém nos considerasse loucos. Fiz o eletroencefalograma, que foi considerado normal para a idade. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida, e faça um comentário do que você achou do conteúdo deste vídeo, ou de como podemos melhorar. Muito obrigado por assistir até aqui, o canal IQM, Vida, Depois da Vida.